Oi, gente! Adivinha o que eu vou fazer hoje? Um vlog de leitura lendo Vigia-me. Vou aproveitar que esse livro é curtinho. Vou fazer um vlog aqui pra vocês verem as minhas reações. Lembrando que Estilhaça-me já é uma das minhas sagas favoritas da vida. Então, basicamente, esse livro aqui acontece após a queda do restabelecimento. Então, assim, gente, acho que vai entregar muitas coisas. Estou ansiosíssima pra ver mais sobre o meu Aaron Warner, porque eu estou com saudades do querido, entendeu? Vou ir lendo e fazendo esse vlog com vocês. Eu espero que vocês gostem. Hoje é dia 28 de maio, eu estarei começando a ler esse. Vamos ver quanto tempo eu demoro pra ler. Ele é bem curtinho, ele tem aqui 290 páginas, mais ou menos. Gente, olha essa capa. Mano, eu amo as capas da saga de Estilhaça-me e todo mundo acha feio, mas eu acho maravilhosa, tá? É meio brega, mas eu gosto. Vou ler agora. Eu gosto que o livro ele já começa com lacres, tá? Então, a primeira frase que aparece é: a questão da próxima geração não será como libertar as massas, mas como fazê-las amar a sua servidão. Gente, eu li 2 capítulos, tá? E aí a gente já sabe muita coisa aqui. Basicamente, esse livro ele tá se passando aí uma década depois que o restabelecimento caiu. Restabelecimento, gente, era aquele governo opressor e tudo mais. E aí agora a gente tem a nova república, o governo ali dos rebeldes. Então a gente tem aí a Juliette, o Aaron, tudo comandando, né? A gente tá conhecendo esse lugar que se chama Ilha Ark e é basicamente onde todo mundo que apoiava o restabelecimento e sobreviveu ficou meio que recluso ali naquela região e continuam seguindo aí, né, as ideias e as crenças do restabelecimento. Então é como se agora eles fossem os rebeldes, né, em tese. A protagonista, ela se chama Rosabelle, ela é filha de um desses caras que trabalhavam no restabelecimento. Eles eram uma família de 4 pessoas e o pai, ele trabalhava no restabelecimento e quando ele caiu, né, foi que ele se entregou para os inimigos pra vender informação. Então, basicamente, ele tá lá com a galera da Juliette, do Aaron e tudo mais. Consequentemente, essas 3 mulheres, né, que no caso é a mãe e as 2 filhas, elas meio que estão reclusas dentro dessa ilha, mas elas sofrem punições por conta que o pai delas, tipo, resolveu se entregar e vender informação, sabe? A mãe delas, que a partir do momento que ela soube que o marido se entregou, ela se matou. Então ela se suicida. A gente tem uma mais velha e uma mais nova. A mais velha é a Rosabelle e a mais nova é a Clara. Essa Clara é uma chata, já tô achando ela chata, enfim. Ela é meio quietinha, assim, não dá pra entender muito qual que é o problema que ela tem. Ela é meio doente, aparentemente. Duas passam fome, né? Tem que se virar para sobreviver dentro dessa ilha e tudo mais. Porque pensa, gente, essa ilha ela vai ter os mesmos ideais do restabelecimento, ou seja, eles são super canceláveis, né? Aí essa Rosabelle, pra ela sobreviver, ela faz alguns bicos, e aí acho que um desses bicos parece que é matar rebeldes que tentam invadir a Ilha Ark, né, pra conseguir descobrir mais segredos e tudo mais. E aparentemente essa Rosabelle, ela não gosta da vida que ela leva lá, né? Ela chegou ali criança, ela não apoiou o restabelecimento, ela só sofreu as consequências dos pais dela, né, que apoiavam. Outro ponto importante que eles adicionaram aqui é que parece que todo mundo que tá dentro dessa ilha Ark, o cérebro deles está ligado a uma rede neural que se chama Nexus. E aí essa Nexus meio que controla eles através da mente. Gente, o James apareceu e ele é simplesmente tudo. De fato, é como as pessoas falaram que ele seria, que ele é uma mistura de Aaron com o Kenji. Ele é muito bonitinho e legalzinho, viu? Que ele é meio que super protegido por essa turminha, né? De Estilhaça-me. E eu acho que meio que eles consideram ele meio como um baby, sabe? E aí ele quer meio que se provar que ele já é adulto e que ele é forte, e que ele é super poderoso também, e tudo mais. E aí ele decide invadir a ilha de Ark pra conseguir informações, só que ele é pego. Né? E a Rosabelle entra pra matar ele. Só que o James ele tem aquele poder de regeneração, né? E aí meio que, tipo, ele não vai morrer, né? Por enquanto é isso que temos. Gente, eu estou indo comprar um snack porque não tem nada pra comer na minha casa. E eu preciso comer alguma coisa lendo meu livrinho. Gente, tem muita coisa aqui. Será que eu sou saudável? Ou será que eu não sou saudável? Não tinha tantas opções saudáveis.
Então eu peguei uma passatempo. Bom, gente, agora eu vou voltar a ler. Comprei a bolacha. Então vou comer enquanto eu termino de ler. Gente, eu estou entendendo aqui do livro que basicamente a Nova República, né, que seria ali o governo novo instaurado pela Juliette, pelo Aaron, eles são meio fracos, assim, porque basicamente toda a tecnologia que eles têm provém do restabelecimento. Então, meio que eles conseguem ser hackeados com muita frequência e tudo mais. Ainda existe muita gente que apoia o restabelecimento e eles meio que estão agindo como se eles fossem rebeldes aí. E eles meio que atacam aí a Nova República. E a própria população, ela começa a se questionar se aqueles meios de vida que eles estão tendo agora na Nova República eram melhores ou piores do que o do restabelecimento, né? E as pessoas, elas têm uma memória curta, então sempre o que elas estão vivendo atualmente é pior do que elas viveram, né? E eu acho que a nossa querida Juliette está gravidíssima, porque o James, ele comenta assim, ó, a Juliette, ela tá muito preocupada com o fato de que as pessoas estão se virando contra a Nova República, e o Aaron também tá preocupado, só que ele não ia deixar a Juliette na situação em que ela estava sozinha. Eu tenho certeza que ela tá grávida, gente. Amo. Gente, o James é um gentleman e ele deixou a Rosabelle viva, porque a Rosabelle falou assim, ó, antes de quase ser morta. Ela falou assim, por favor, diga pra eles serem gentis com ela. Ela é apenas uma criança, minha irmã. Se eu morrer, eles vão jogá-la no hospício. Aí o James deixou ela viva. Amor. Eu não me recordava que o Adam tinha filhos. Ele tem 2 filhos. Gente, eu li isso aqui do livro e tô na página 66. E basicamente o que temos aí, né? O James, ele foi capturado, e aí a Rosabelle matou ele sobreviveu porque ele tem poder de cura. E aí ele consegue escapar dessa cela em que ele tá, e ele consegue ir meio que pra uma floresta e tudo mais. Só que na realidade o que ele não sabe é que o restabelecimento, ele tem um novo programa, e ele é como se fosse uma inteligência artificial assim, onde eles basicamente entram dentro da sua mente, mapeiam todas as suas decisões, e aí a partir disso eles conseguem meio que traçar quais as escolhas que você faria, e eles conseguem inserir dentro do seu cérebro uma decisão que você vai achar que é sua, mas na realidade foi implementada por eles dentro da sua cabeça. Então, assim, gente, é um negócio bem complexo. Basicamente, o que eles estão querendo fazer aqui? Acabar com qualquer tipo de resistência. Eles até colocam, ó, se acreditarmos que as nossas escolhas são nossas, e se não soubermos que estamos sendo forçados a obedecer, não ficaríamos tentados, né, a nos revoltar. Babado fortíssimo. O cérebro do James, ele deixa de ser orgânico e ele passa a ser sintético. Gente, agora são meio-dia e eu parei na página 92. Aí agora eu vou dar uma pausa, editar um pouco de vídeo, almoçar e aí depois eu volto a ler. Pra academia, voltei da academia, agora eu tô fazendo uma pipoca, vou tomar uma coca e vou ler o meu livro, tá? Eu ainda não voltei a ler, então desde daquele último take não voltei a ler, e é isso, estou ansiosa. Gente, temos sérios problemas no paraíso. Vocês lembram que o pai da Rosabelle, ele basicamente era um traidor, né? Porque ele vende informação pros rebeldes, que no caso seria lá a turminha da Juliette e tudo mais. Então, basicamente o que aconteceu, a Rosabelle, como ela meio que precisa ser punida, ela está dentro de um experimento onde ela está caçando o James. Gente, o James é muito engraçadinho, eu tô passando mal. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia seguinte, então hoje é dia 29, e basicamente ontem à noite eu li mais umas 80 páginas de Vigia-me, e hoje eu cheguei aqui na página 259. Praticamente tem aí o final do livro pra eu ler, ó, falta bem pouquinho, só isso aqui. Mas eu vou dar um resumo aqui pra vocês do que aconteceu nessas páginas. Então, basicamente, a gente sabe que a Rosabelle, ela de fato é uma missão do restabelecimento, então ela consegue escapar com o James lá da ilha de Ark. E assim, gente, quando eles chegam lá na Nova República, eles encontram toda a galera, né, lá da saga de Estilhaça-me. Eles encontram lá o Kenji, a Juliette, o Aaron. A Juliette está de fato grávida, tá? É uma gravidez de risco, porque em tese ela não poderia ter filhos. Então, assim, ela está super gravidíssima. O Aaron tá comandando ali toda aquela revolução e basicamente ele tá trabalhando muito. E assim que o James chega com a Rosabelle lá, ele fala: essa menina é encrenca, e isso aí é a ideia do restabelecimento, eu conheço, que não sei o quê.
quê. E aí ele já fala, James, você está encarregado dessa menina e você vai descobrir tudo o que puder, você vai tirar tudo o que puder dela pra gente ter mais conhecimento sobre o restabelecimento, né? Então, assim, gente, grandes emoções, fortes emoções. O James e a Rosabelle, eles tiveram várias interações. Legal ver essa interação. A Rosabelle, ela é bem traumatizada e o que pega nela é que ela foi criada para ser uma assassina e ela sofreu muito na mão do restabelecimento. Então, ela passou fome e tudo mais. Então, ela começa a perceber que nessa nova república, as pessoas, elas realmente têm condições de vida melhores do que ela tem lá. E além disso, ela começa a perceber que os rebeldes não são tão ruins assim, né? Por exemplo, ela gosta do James, é realmente emocionalmente atada ali ao James, e isso é a grande problemática, né? Porque um é a missão do outro. Tô achando muito interessante e eu vou finalizar essa leitura agora. Gente, eu esqueci de comentar que parte da missão da Rosabelle é encontrar um frasco. E ela acabou de encontrar esse frasco, mas eu não sei o que tá lá dentro. Esse frasco ele foi enviado pelo restabelecimento e adivinha, é para ela tomar e ser morta, porque aí, a partir do momento que ela for morta, meio que vai explodir e aí vai acabar com a nova república por dentro. Ou seja, o restabelecimento não liga para ela e eu achei uma vibe bem terrorismo. Gente, a Rosabelle acorda e aí ela vê o James e o Aaron, e eles são muito parecidos. E ela fala que prefere o James. Gata. Gata com o Aaron Warner. Tá bom. Eu finalizei o livro, vou contar aqui pra vocês o final. Basicamente, a Rosabelle, ela descobre que ela era uma missão, que a missão dela era tomar esse frasco, né, que ela achou, e a partir disso ela ia morrer. E a partir do momento que ela morresse, o restabelecimento ia dar pra ela a dádiva de matar a irmã dela, como piedade, né, assim, basicamente. Então ela descobre que no final ela não vale nada pro restabelecimento, porque de fato, né, o pai dela era um traidor e o restabelecimento tratou ela como uma traidora também. Ela descobre também que além dela existiam outras pessoas ali que também iriam fazer a mesma coisa, ter o mesmo destino que ela. E aí ela ficou se sentindo mal, se sentiu traída, e ela tem isso dentro da cabeça dela. Então a gente pensa assim, cara, ela vai ajudar a nova república então, vai se virar contra o restabelecimento, né? Só que aí a partir desse momento ela meio que é capturada, a pessoa que tá perto dela meio que se mata, e a culpa acaba sendo atribuída a ela. E aí ela é condenada a ir pra segurança super máxima. James que leva ela pra lá, e o James tá super chateado, porque ele meio que confiou nela, né? Ele meio que queria achar que ela era boa. E aí, a partir do momento que ele vê que ela não é, ele fica muito chateado. E ela fica muito chateada também, porque ela meio que sente que ela decepcionou ele. Ali na cabeça dela, né, ela já tá tipo assim, não, cara, eu preciso voltar pra Ilha Ark pra eu matar todos eles, né? Matar o Klaus, que foi a pessoa que criou o sistema Nexus. E eu preciso matar ele e tudo mais. Ela pede pro James se ela pode sair. E aí ele fica tipo, gata, você tá louca? Não, né? Óbvio que eu não vou te deixar fugir, escapar e tudo mais. Eles estão a caminho da segurança super máxima. E aí ela descobre que ela vai ser interrogada pelo Hugo. E o Hugo é o pai dela. Acho muito que o Hugo vai ser ruim, sabe? Então, tipo, ele vai querer meio que falar que isso sempre foi um plano dele e que provavelmente ele tava esperando ela chegar ali pra que pudesse meio que os dois fugirem juntos, sabe? Então, assim, gente, não sei, não estou sentindo uma vibe positiva. E assim, eu gosto do final. Só que eu sei que em algum momento a Rosabelle, como ela é o par romântico do James, em algum momento eu imagino que ela vá se virar contra o restabelecimento. Só que por enquanto isso não tá claro pra gente, né? Eu não vi nenhum spoiler do segundo livro, então eu não sei o que será. E assim, gente, agora eu tô ansiosa pra ler, porque eu quero que isso se solucione, sabe? Eu acabei com um gostinho de quero mais. De qualquer forma, eu daria pra esse livro 3,5, porque eu achei que algumas pontas ficaram soltas e também porque eu achei que o livro todo ele se desenrola de uma maneira um pouco confusa. Estilhaço-me pra mim é muito bom, só que de fato esse aqui não me pegou muito, sabe? Achei que ficou bem confuso. A ideia aí do Nexus, que é esse sistema que mapeia a mente, a gente sabe que ele tá dentro do James, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ver quais das ações deles foram ditadas pelo restabelecimento, sabe? Então parece muito que, tipo, isso nem tá acontecendo, sabe? Nem parece que o James tá com o reestabelecimento na cabeça. Por esse motivo que eu daria aí 3,5. Assim, gente, se você está esperando romance, não temos, tá? Não temos muito romance.
Então é mais o desenvolvimento aí da distopia mesmo. É isso, esse foi meu vlog de leitura Lendo Vigia-me, e eu espero muito que vocês tenham gostado e me contem aí se vocês querem mais vídeos assim. Um beijo e tchau!